Olá, meu amigo, minha amiga. Quero conversar com você sobre os obstáculos invisíveis que travam sua prosperidade. Começo dizendo que muitas pessoas acreditam que a prosperidade é algo externo, algo que depende apenas de oportunidades, heranças, contatos ou sorte. No entanto, ao longo de minha vida e de minhas observações espirituais, compreendi que os maiores obstáculos à prosperidade não são visíveis aos olhos humanos. Eles residem no campo invisível da mente, nas palavras ditas sem consciência, nas crenças herdadas, nas emoções não curadas e, sobretudo, na maneira como cada pessoa se relaciona com a ideia de Deus como fonte infinita. Sempre ensinei que o homem não é limitado pelas circunstâncias, mas pela sua própria aceitação mental dessas circunstâncias como definitivas. Quando alguém aceita a limitação, ela se torna lei para essa pessoa. Muitos desejam prosperar, mas ao mesmo tempo carregam dentro de si um medo profundo do dinheiro, da abundância ou do sucesso. Alguns acreditam, ainda que inconscientemente, que ser próspero os tornará menos espirituais, menos humildes ou até mesmo indignos do amor divino. Essas crenças silenciosas atuam como muros invisíveis. A pessoa ora por prosperidade, mas seu subconsciente declara o oposto. E o universo, sendo obediente à palavra interior, responde àquilo que é mais repetido em pensamento e sentimento, não apenas ao que é pedido em voz alta. Um dos obstáculos mais sutis é a crença na luta. Muitos foram ensinados desde cedo que tudo precisa ser conquistado com sofrimento, esforço excessivo e sacrifício constante. Essa ideia cria um caminho tortuoso. Quando a mente acredita que prosperar é difícil, ela cria experiências difíceis. A lei é simples e infalível. Aquilo que o homem sente como verdadeiro manifesta-se em sua vida. Não importa se essa verdade é real ou imaginária. A mente não distingue. Por isso, sempre afirmei que devemos substituir a ideia da luta pela ideia do fluxo divino, onde tudo chega no tempo certo, pela porta certa, sem desgaste da alma. Outro obstáculo invisível é o ressentimento. O ressentimento é um veneno espiritual que bloqueia a circulação do bem. Uma pessoa ressentida fecha as portas da prosperidade sem perceber. Ela pode trabalhar arduamente, pode ser talentosa, mas enquanto guardar mágoas, inveja ou comparação, o fluxo se interrompe. O ressentimento prende a mente ao passado e a impede de receber o novo. Entenda que perdoar não é um favor ao outro, mas um ato de libertação pessoal. Quando alguém perdoa, libera energia, e essa energia retorna em forma de oportunidades inesperadas. Há também o obstáculo da palavra descuidada. As pessoas falam sobre falta como se fosse uma realidade permanente. Dizem frases como: dinheiro é difícil, nunca sobra, não nasci para ser próspero. Cada palavra é uma semente lançada no campo invisível, e toda semente retorna multiplicada. Quando alguém fala constantemente de escassez, está, sem saber, dando ordens ao universo para mantê-la nesse estado. Por isso, sempre insisti que a palavra falada deve ser vigiada com amor e disciplina. Não se trata de negar a realidade aparente, mas de declarar uma realidade superior. Agora, convido quem me escuta a realizar um primeiro exercício simples, porém poderoso. Durante 7 dias, observe cada palavra relacionada a dinheiro, trabalho, sucesso e prosperidade. Sempre que perceber uma frase negativa surgindo, interrompa-a imediatamente e substitua por uma afirmação consciente. Por exemplo, se a mente disser "isso é caro demais", diga silenciosamente ou em voz alta: "O suprimento divino é abundante e se manifesta de forma perfeita em minha vida." Não lute contra o pensamento, apenas o substitua. Esse exercício começa a dissolver os obstáculos invisíveis criados pela palavra inconsciente. Outro bloqueio comum é o medo do fracasso ou, paradoxalmente, o medo do sucesso. Muitas pessoas dizem desejar prosperar, mas temem as responsabilidades, as mudanças e até os olhares alheios que acompanham o sucesso. Esse medo gera autossabotagem. A pessoa adia decisões, perde oportunidades ou se coloca sempre em situações que limitam seu crescimento. O medo, quando não reconhecido,
governa silenciosamente. Por isso, sempre lembre que a confiança em Deus é o antídoto para todo medo. Onde há confiança, não há bloqueio. Existe ainda o obstáculo da autodepreciação. Quando alguém não se sente digno do bem, o bem não permanece. A prosperidade exige um recipiente mental preparado. Se a pessoa acredita que não merece, ela inconscientemente rejeita aquilo que pediu. Quantas vezes as pessoas recebem oportunidades maravilhosas e logo em seguida as perdem por acreditarem que aquilo era bom demais para ser verdade? O universo apenas reflete essa crença. A dignidade espiritual não vem do ego, mas do reconhecimento de que cada ser humano é herdeiro legítimo do bem divino. Proponho agora um segundo exercício. Todas as noites, antes de dormir, repita lentamente: eu sou um canal perfeito para a abundância divina. Eu mereço receber todo o bem que Deus tem preparado para mim. Repita essa afirmação com sentimento, não como uma obrigação, mas como uma verdade sendo aceita. Ao fazer isso, a mente começa a se alinhar com a ideia de merecimento, dissolvendo camadas antigas de culpa e limitação. Também observo que muitos bloqueios surgem da impaciência. A pessoa quer resultados imediatos e, quando eles não aparecem no tempo esperado, entra em dúvida, frustração e descrença. Esse estado emocional contradiz a fé necessária para o fluxo contínuo. A prosperidade obedece a uma ordem divina perfeita. Nada chega atrasado, nada chega antes. Quando você tenta forçar, você acaba se afastando do ritmo correto. Aprender a confiar no tempo divino é remover um dos maiores obstáculos invisíveis. Meu amigo e minha amiga, afirmo com convicção que a prosperidade não é algo que se persegue, mas algo que se permite. Os obstáculos invisíveis existem apenas enquanto não são reconhecidos. A consciência é luz, e onde há luz, não há bloqueio. Quando a mente é purificada de medo, ressentimento, palavras negativas e crenças de indignidade, o caminho se abre naturalmente. A abundância não precisa ser buscada. Ela já existe, aguardando apenas permissão para se manifestar. Continuando, digo que muitos obstáculos invisíveis à prosperidade se formam quando o indivíduo não compreende a diferença entre desejar e permitir. Desejar, por si só, pode nascer da carência. Permitir, nasce da confiança. Quando alguém deseja algo sentindo falta, essa sensação de ausência é o que se projeta no campo invisível. A pessoa pensa estar pedindo prosperidade, mas na verdade está afirmando sua escassez. A lei espiritual responde à vibração predominante. Por isso, você precisa entender que a verdadeira oração não é um pedido angustiado, mas uma aceitação tranquila de que aquilo já está sendo providenciado. Outro bloqueio profundo é a crença no acaso. Muitos acreditam que a prosperidade chega por sorte ou azar, como se Deus fosse seletivo ou caprichoso. Essa ideia cria insegurança constante. Quem acredita no acaso vive em estado de expectativa ansiosa, alternando esperança e medo. A mente, nesse estado, nunca repousa na certeza, e sem certeza não há manifestação estável. A prosperidade espiritual é fruto da lei, não do acaso. Quando essa verdade é aceita, a pessoa deixa de temer perder aquilo que recebe, porque sabe que a fonte é inesgotável. Existe também o obstáculo da comparação. Comparar-se aos outros é uma forma silenciosa de negar o próprio caminho divino. Cada pessoa possui um plano perfeito, com ritmo, forma e expressão próprios. Quando alguém se compara, começa a acreditar que o bem do outro limita o seu. Essa é uma ilusão perigosa. O universo não opera por competição, mas por expansão. O bem que se manifesta na vida de outro é prova de que há mais disponível, não menos. A comparação gera inveja, e a inveja fecha portas internas que deveriam permanecer abertas. Muitas pessoas sabotam a própria prosperidade por meio da culpa. Sentem-se culpadas por querer mais, por desejar conforto, beleza ou liberdade financeira. Foram ensinadas a associar espiritualidade à renúncia extrema. No entanto, Deus não glorifica a privação, mas a expressão plena. A verdadeira espiritualidade é equilíbrio, harmonia e alegria. Quando alguém se sente culpado por prosperar, inconscientemente cria situações para perder, gastar mal ou desperdiçar aquilo que recebe.
A culpa age como um freio invisível. Aqui convido quem me escuta a realizar um exercício de liberação da culpa. Em um momento de silêncio, coloque a mão sobre o coração e diga: eu libero agora toda a culpa associada à prosperidade. Reconheço que o bem é natural, divino e legítimo em minha vida. Repita essa afirmação até sentir alívio. Muitas vezes, lágrimas surgem nesse processo, e isso é sinal de liberação profunda. Não resista. Permita que a limpeza aconteça. Outro obstáculo muito comum é a fidelidade inconsciente ao passado familiar. Muitas pessoas permanecem presas a padrões de escassez por lealdade aos pais, avós ou à história da família. No íntimo, acreditam que prosperar mais do que seus antepassados seria uma traição. Essa crença é silenciosa, mas poderosa. No entanto, a verdadeira honra à ancestralidade não está em repetir dificuldades, mas em transcendê-las. Cada geração tem a oportunidade de elevar o padrão de consciência. Você deve cortar mentalmente com padrões antigos. Isso não significa rejeitar a família, mas libertar-se da repetição automática. Um exercício eficaz é declarar conscientemente: eu abençoo minha linhagem e sigo livre para viver uma nova expressão de abundância. Essa afirmação cria um novo ponto de partida espiritual, rompendo ciclos invisíveis que se repetiam sem explicação aparente. Há ainda o obstáculo da dúvida disfarçada de prudência. Muitas pessoas dizem ser apenas realistas, mas na verdade estão cultivando descrença. A prudência espiritual não é medo, é sabedoria guiada pela fé. Quando alguém se prepara para o pior, esperando falhas, perdas ou decepções, está treinando a mente para manifestar exatamente isso. A fé não ignora a ação, mas guia a ação sem ansiedade. Onde há dúvida constante, o fluxo se fragmenta. Outro bloqueio importante é a incapacidade de receber. Algumas pessoas sabem dar, ajudar, servir, mas não conseguem aceitar quando o bem retorna. Sentem-se desconfortáveis ao receber dinheiro, elogios, oportunidades ou presentes. Essa resistência cria um desequilíbrio. A lei divina é dar e receber em perfeito movimento. Quem bloqueia o receber, bloqueia também o dar em níveis mais elevados. Receber com gratidão é um ato espiritual, não egoísta. Proponho agora um exercício simples para desbloquear o receber. Durante os próximos dias, sempre que alguém lhe oferecer algo, seja ajuda, um elogio ou um presente, aceite conscientemente sem justificar ou minimizar. Diga apenas obrigado com presença. Observe como isso afeta sua energia. Esse pequeno gesto começa a reeducar a mente para aceitar o fluxo completo da abundância. Também observo que muitos obstáculos surgem quando a pessoa se apega excessivamente ao como. Ela tenta controlar todos os detalhes da manifestação, limitando as possibilidades divinas. Deus opera por caminhos inesperados. Quando você insiste em um único meio, fecha portas que poderiam trazer resultados ainda melhores. A entrega inteligente consiste em saber o que se deseja, mas permitir que a forma seja escolhida pela sabedoria infinita. Reafirmo que os obstáculos invisíveis não são punições, mas sinais de consciência a ser expandida. Eles existem para revelar crenças ocultas, emoções não resolvidas e ideias herdadas que já não servem mais. Quando esses obstáculos são reconhecidos e dissolvidos com amor, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma experiência natural e contínua. O bem flui sem esforço quando a mente está alinhada com a verdade divina. Digo agora que um dos obstáculos mais invisíveis e, ao mesmo tempo, mais persistentes à prosperidade é a resistência interior à mudança. Muitas pessoas pedem transformação financeira, mas desejam que tudo permaneça exatamente como está. Querem novos resultados sem abandonar antigos hábitos mentais, emocionais e até físicos. No entanto, a prosperidade verdadeira sempre exige expansão, e toda expansão implica mudança. Quando o indivíduo resiste, cria tensão interna, e essa tensão interrompe o fluxo natural do bem. Inúmeras vezes que medo da mudança se disfarça de conforto.
A pessoa diz estar acostumada à sua situação atual, mesmo que ela seja limitada. Esse conforto ilusório é um dos maiores inimigos da abundância. O espírito cresce no movimento, não na estagnação. Quando alguém se acomoda na escassez conhecida, rejeita a abundância desconhecida. A mente prefere o familiar, ainda que doloroso, ao novo que exige fé. Outro obstáculo invisível é o apego emocional ao sofrimento. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas muitas pessoas constroem sua identidade em torno da dificuldade. Elas se definem pelas lutas que enfrentam, pelas histórias de escassez, pelas injustiças sofridas. Inconscientemente, temem perder essa identidade se prosperarem. Quando o sofrimento se torna parte da autoimagem, a prosperidade é percebida como ameaça. Libertar-se disso exige coragem espiritual. Você deve morrer para a velha identidade antes de renascer para uma nova experiência. Isso não é perda, é libertação. Um exercício poderoso consiste em afirmar: eu libero agora minha antiga história de luta e aceito uma nova história de harmonia, provisão e alegria. Ao repetir essa frase, visualize-se soltando um peso antigo, como quem deixa uma bagagem desnecessária no caminho. Há também o obstáculo da expectativa negativa. Muitas pessoas esperam que algo dê errado, mesmo quando tudo parece estar caminhando bem. Essa expectativa cria vigilância constante, tensão e ansiedade. A mente, nesse estado, envia sinais contraditórios ao campo invisível. Em vez de permitir o fluxo, ela o interrompe com medo antecipado. A expectativa negativa é uma forma de fé mal direcionada. Se o homem acredita no pior, ele está exercendo fé, mas numa direção destrutiva. A fé é uma força neutra. Ela apenas segue o comando da mente. Por isso, é essencial treinar a expectativa positiva. Um exercício prático é começar o dia afirmando: algo maravilhosamente inesperado acontece hoje em minha vida. Essa frase não especifica forma nem detalhe, mas abre espaço para o novo. Repetida diariamente, ela reprograma a mente para aguardar o bem em vez do fracasso. Outro bloqueio importante é a pressa. A pressa nasce da insegurança e da desconfiança no tempo divino. Quando alguém está apressado, transmite ao universo a mensagem de que não acredita que o bem chegará naturalmente. A pressa gera escolhas precipitadas, acordos desalinhados e decisões tomadas por medo. Muitas perdas financeiras surgem não da falta de oportunidades, mas da ansiedade em agarrar qualquer uma. A calma é um sinal de fé. Quando a mente está tranquila, o caminho se revela com clareza. Um exercício simples para neutralizar a pressa é respirar profundamente 3 vezes antes de tomar qualquer decisão relacionada a dinheiro ou trabalho e dizer internamente: sou guiado pela sabedoria divina e tudo acontece no momento certo. Esse pequeno hábito evita muitos desvios. Existe também o obstáculo da desvalorização do próprio talento. Muitas pessoas possuem dons naturais, mas os minimizam, acreditando que não são suficientes ou valiosos. Essa desvalorização cria um bloqueio direto à prosperidade, pois o talento é o canal através do qual o bem se manifesta. Quando alguém não reconhece seu valor, o mundo reflete essa mesma percepção. O universo confirma aquilo que o indivíduo acredita sobre si mesmo. Você precisa entender que reconhecer o próprio valor não é arrogância, mas gratidão. Um exercício eficaz é listar mentalmente ou por escrito todas as habilidades, qualidades e talentos que você possui, sem julgamento. Em seguida, diga: reconheço e honro os dons que Deus expressa através de mim. Esse reconhecimento ativa o canal da abundância. Outro obstáculo invisível é a falta de clareza. Muitas pessoas dizem querer prosperidade, mas não sabem o que isso significa para elas. A mente precisa de direção, não de confusão. Quando o desejo é vago, a manifestação também se torna vaga. A clareza não limita Deus. Ela orienta a consciência humana. Definir com amor aquilo que se deseja é um ato de alinhamento. Proponho agora um exercício de clareza consciente. Reserve alguns minutos e pergunte a si mesmo: o que significa prosperidade para mim neste momento da minha vida? Não pense apenas em números, mas em sensações: liberdade, segurança,
alegria, contribuição. Ao sentir essas respostas, afirme: aceito essa prosperidade agora em minha consciência. O sentimento antecede a forma. Outro bloqueio frequente é a crença de que o bem precisa vir de uma única fonte. A pessoa se apega a um emprego, a uma pessoa ou a uma situação específica como se fosse a única possibilidade. Esse apego cria medo de perda e dependência emocional. No entanto, a fonte verdadeira é infinita. Os canais são muitos. Quando alguém reconhece isso, a prosperidade se expande de maneiras inesperadas. Nós sempre devemos confiar na fonte, não no canal. Um exercício simples é afirmar: minha provisão vem de fontes inesperadas e abençoadas. Essa frase dissolve o apego e abre espaço para novas oportunidades. Afirmo com convicção que os obstáculos invisíveis são dissolvidos quando a consciência se eleva. A prosperidade não exige esforço excessivo, mas alinhamento. Quando a mente abandona a resistência, a pressa, o medo da mudança e a desvalorização de si mesma, o fluxo se restabelece naturalmente. O bem não precisa ser forçado. Ele responde à aceitação tranquila da verdade divina. Digo agora que um dos obstáculos invisíveis mais sutis à prosperidade é a desconexão entre pensamento, sentimento e palavra. Muitas pessoas afirmam coisas positivas, mas sentem o oposto. Dizem, eu confio, enquanto o corpo está tenso, o coração apreensivo e a mente preocupada. Essa incoerência cria sinais confusos no campo invisível. A lei espiritual responde ao sentimento predominante, não apenas às palavras ditas. Quando pensamento e emoção não caminham juntos, a manifestação se torna instável. Entenda sempre que a palavra deve ser sentida para ter poder criador. Repetir afirmações mecanicamente não dissolve bloqueios profundos. É necessário alinhar emoção e intenção. Um exercício poderoso consiste em escolher uma afirmação simples, como Deus é minha fonte inesgotável, e repeti-la lentamente, respirando fundo até que o corpo relaxe. Quando o corpo aceita, a mente acredita. Esse é o ponto de alinhamento. Outro bloqueio invisível é a tendência de viver no passado ou no futuro, esquecendo o poder do agora. O passado, quando revivido constantemente, mantém antigas dores e limitações ativas. O futuro, quando imaginado com ansiedade, cria medo antecipado. A prosperidade só pode se manifestar no presente, porque é no agora que a consciência opera. Quem vive mentalmente fora do presente perde contato com o fluxo divino. Agora aconselho a prática da presença consciente. Um exercício simples é interromper o fluxo de pensamentos por alguns instantes e observar a respiração. Ao inspirar, diga mentalmente, eu recebo. Ao expirar, diga, eu confio. Essa prática traz a mente de volta ao agora, onde o poder criador está ativo. Outro obstáculo invisível muito comum é o hábito da reclamação. A reclamação é uma oração ao contrário. Quando alguém reclama, está afirmando que aquilo que não deseja é real, forte e dominante. A mente não entende ironia nem intenção, ela apenas registra repetição. Reclamar reforça exatamente aquilo que se quer mudar. Muitas pessoas reclamam acreditando que estão sendo honestas, mas na verdade estão reforçando padrões. Ensino que a gratidão é o antídoto direto da reclamação. Não uma gratidão forçada, mas consciente. Um exercício prático é, ao perceber uma reclamação surgindo, substituí-la imediatamente por uma frase de gratidão, mesmo que simples. Por exemplo, sou grato porque tudo está se reorganizando a meu favor. Essa substituição altera o estado interno e reabre o fluxo. Há também o obstáculo da falta de ordem. A desorganização externa frequentemente reflete confusão interna. Ambientes caóticos, contas negligenciadas e compromissos desordenados criam ruído energético. A prosperidade flui melhor onde há clareza e ordem. Deus é ordem divina em expressão. Quando o homem negligencia o cuidado com o que já possui, demonstra inconsciência do valor do fluxo. Um exercício simples, porém transformador, é organizar conscientemente algo pequeno, uma gaveta, uma carteira, um espaço de trabalho. Enquanto organiza, afirme: coloco ordem em minha mente e em minha vida.
Esse ato físico envia um sinal poderoso ao campo invisível de prontidão para receber mais. Outro bloqueio profundo é o medo de errar. Muitas pessoas paralisam suas ações por medo de tomar decisões equivocadas. Essa paralisia impede o movimento. E onde não há movimento, não há manifestação. O medo do erro nasce da crença de que Deus pune, quando, na verdade, Deus orienta. Cada experiência traz aprendizado. Quando alguém confia que está sendo guiado, age com mais leveza. A ação inspirada é melhor do que a inação perfeita. Um exercício para dissolver esse medo é afirmar: sou guiado com segurança em cada passo e até meus erros cooperam para o meu bem. Essa afirmação libera a mente do peso da perfeição excessiva. Outro obstáculo invisível é a autossabotagem por meio de padrões repetitivos. A pessoa percebe que sempre perde oportunidades da mesma forma, mas não investiga a crença por trás do padrão. Todo padrão externo tem uma raiz interna. Enquanto essa raiz não é reconhecida, o ciclo se repete. A consciência é a chave da libertação. Um exercício de autoobservação é perguntar-se: o que eu acredito ser verdade sobre prosperidade que faz isso se repetir? Não responda com julgamento, apenas observe. A resposta costuma surgir de forma sutil. Ao reconhecê-la, afirme: eu escolho uma nova crença alinhada com a verdade divina. Esse ato consciente começa a dissolver o ciclo. Existe também o obstáculo da desconexão espiritual prática. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não aplicam essa fé nas áreas financeiras. Separam o espiritual do material, criando um conflito interno. A prosperidade é uma expressão espiritual tanto quanto a paz interior. Quando alguém integra essas áreas, o fluxo se harmoniza. Você deve entender que o dinheiro é um símbolo de troca energética, não algo separado da espiritualidade. Um exercício simples é abençoar conscientemente o dinheiro ao recebê-lo ou gastá-lo, dizendo: este recurso circula em harmonia e retorna multiplicado. Essa prática transforma a relação com o dinheiro. Afirmo que os obstáculos invisíveis se mantêm enquanto a consciência permanece fragmentada. Quando o pensamento, emoção, palavra e ação se alinham, a prosperidade se torna inevitável. O fluxo divino não precisa ser implorado, apenas reconhecido. Tudo começa dentro, e o mundo externo apenas confirma aquilo que foi aceito internamente como verdade. Um dos obstáculos invisíveis mais arraigados à prosperidade é a crença no merecimento condicionado. Muitas pessoas acreditam que só poderão prosperar depois de sofrer o suficiente, trabalhar além do limite ou provar seu valor continuamente. Essa ideia cria um ciclo de exaustão. A prosperidade passa a ser vista como recompensa pelo sacrifício, e não como expressão natural da harmonia divina. Quando o homem associa o bem ao sofrimento, ele inconscientemente cria sofrimento antes de permitir o bem. Entenda que Deus não exige pagamento em dor. A abundância não é prêmio por penitência. Ela é resultado do alinhamento. Quando alguém se permite descansar na ideia de que o bem é natural, o fluxo se suaviza. Um exercício poderoso é repetir: eu libero a crença de que preciso sofrer para prosperar. Aceito o bem com leveza. Essa afirmação começa a desfazer contratos internos invisíveis feitos com a dor. Outro bloqueio profundo é o hábito de adiar a felicidade. A pessoa diz a si mesma que só será feliz quando ganhar mais, quando resolver todas as pendências ou quando alcançar determinado nível. Essa mentalidade empurra a prosperidade para um futuro indefinido. A felicidade, no entanto, é uma vibração que antecede a manifestação, não o contrário. Quem espera para ser feliz depois de prosperar, inverte a ordem da lei. A alegria consciente abre portas onde o esforço não consegue. Um exercício simples é escolher deliberadamente um pequeno gesto de alegria diária, uma música, uma caminhada, um momento de silêncio, e permitir-se vivê-lo sem culpa. Ao fazer isso, a mente aprende que a felicidade é permitida agora, e a prosperidade começa a acompanhar esse estado. Existe também o obstáculo da resistência ao simples. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade precisa chegar de forma grandiosa, dramática ou complexa. Desvalorizam pequenas oportunidades, ideias simples ou passos modestos. No entanto, o fluxo divino frequentemente começa de maneira discreta.
Quando o simples é rejeitado, o grande não encontra base para se sustentar. Devemos sempre honrar os pequenos começos. Um exercício eficaz é abençoar conscientemente cada pequena entrada de recurso, cada avanço mínimo, dizendo: reconheço a abundância em todas as formas. Essa atitude expande o canal do receber. Outro bloqueio invisível é a falta de constância espiritual. Muitas pessoas praticam afirmações, orações ou exercícios apenas quando estão em dificuldade. Quando as coisas melhoram um pouco, abandonam a prática. Essa oscilação cria instabilidade no campo mental. A prosperidade gosta de continuidade. A constância cria raízes profundas. Sempre recomendo que a prática espiritual seja simples, mas diária. Um exercício curto, feito todos os dias, é mais poderoso do que longos rituais esporádicos. Escolha uma afirmação-chave e repita-a diariamente, independentemente das circunstâncias. Isso cria uma base sólida. Há também o obstáculo da culpa por receber mais do que os outros. Algumas pessoas sentem-se desconfortáveis ao prosperar quando veem pessoas próximas em dificuldade. Esse sentimento, embora pareça nobre, cria bloqueio. A prosperidade de um não priva o outro. Pelo contrário, quanto mais alguém prospera em consciência, mais pode abençoar o ambiente ao redor. O melhor auxílio ao mundo é viver alinhado com o bem. Um exercício para dissolver essa culpa é afirmar: ao prosperar, eu elevo o padrão de consciência ao meu redor. Essa frase transforma a prosperidade em serviço. Outro obstáculo importante é o hábito de relembrar perdas antigas. A mente revisita fracassos financeiros, traições ou erros passados, como se ainda estivessem ativos. Ao fazer isso, revive emocionalmente essas experiências e as mantém vibrando no presente. O passado só tem poder enquanto é alimentado. Um exercício de liberação é visualizar mentalmente essas experiências como páginas sendo fechadas. Em seguida, afirme: isso está completo, eu sigo livre. Essa prática ajuda a mente a encerrar ciclos. Existe também o obstáculo da dependência emocional do dinheiro. Quando alguém acredita que o dinheiro define seu valor, vive em constante medo de perder. Esse medo gera tensão e bloqueia o fluxo. O dinheiro deve ser visto como ferramenta, não como identidade. Quando o homem sabe quem é espiritualmente, o dinheiro encontra seu lugar correto. A verdadeira segurança vem da fonte, não da forma. Um exercício simples é repetir: minha segurança vem de Deus, não das circunstâncias. Essa afirmação traz estabilidade interna, mesmo diante de mudanças externas. Outro bloqueio invisível é a incapacidade de celebrar conquistas. Muitas pessoas alcançam algo e imediatamente minimizam ou focam no próximo problema. Essa atitude impede a consolidação da prosperidade. Celebrar é reconhecer. Reconhecer é fixar na consciência. Um exercício prático é, ao final do dia, identificar ao menos uma conquista, por menor que seja, e agradecer conscientemente por ela. Esse hábito fortalece a percepção do progresso contínuo. Afirmo que a prosperidade não é frágil, mas a mente humana pode torná-la instável quando carrega crenças de sacrifício, culpa e adiamento. Ao liberar essas ideias, o fluxo se torna constante e natural. O bem não precisa ser justificado, apenas aceito. Quando a consciência se permite viver com leveza, a abundância responde com fidelidade. Digo agora que um dos obstáculos invisíveis mais profundos à prosperidade é a desconexão entre o desejo consciente e a obediência interior. Muitas pessoas sabem o que desejam, mas ignoram os impulsos sutis que as orientam no caminho. A intuição é a linguagem da direção divina. Quando alguém a ignora repetidamente, cria confusão e estagnação. A prosperidade flui com mais facilidade quando o homem aprende a ouvir e agir a partir dessa orientação interna. Saiba que Deus sempre fala através de ideias claras, impulsos tranquilos e orientações que não geram medo. Quando a mente está agitada, essa voz se perde. Um exercício simples é reservar alguns minutos diários de silêncio, sem pedidos, apenas para ouvir. Nesse espaço, muitas respostas surgem de forma inesperada. A quietude é um portal poderoso. Outro bloqueio invisível é a crença de que o esforço excessivo é sinal de valor.
Muitas pessoas trabalham além do limite, acreditando que descansar é preguiça ou falta de comprometimento. Essa crença gera desgaste físico e emocional, e a prosperidade começa a ser associada ao cansaço constante. No entanto, a inspiração divina opera melhor em mentes descansadas. Sempre disse que o descanso consciente é um ato de fé. Um exercício simples é permitir-se pausar sem culpa, afirmando: enquanto descanso, Deus trabalha em meu favor. Essa frase ajuda a dissolver a associação entre esforço extremo e merecimento. Existe também o obstáculo da dispersão. A pessoa inicia muitos projetos, muda de direção constantemente ou se deixa influenciar por opiniões externas. Essa dispersão dilui energia. A prosperidade gosta de foco, não de rigidez, mas de clareza. Quando a energia se espalha demais, nenhuma área recebe atenção suficiente para florescer. Um exercício eficaz é escolher uma prioridade por vez e afirmar: minha energia se organiza em torno do bem maior. Essa declaração simples ajuda a mente a se alinhar. Outro bloqueio profundo é a dificuldade em confiar após decepções. Quando alguém foi traído, enganado ou sofreu perdas, pode fechar-se emocionalmente. Essa proteção, embora compreensível, cria barreiras ao fluxo. A prosperidade exige abertura. Fechar o coração por medo também fecha portas. A confiança deve ser renovada espiritualmente, não baseada apenas em experiências passadas. Um exercício de cura é afirmar: eu confio na direção divina, independentemente do passado. Essa frase desloca a confiança das pessoas para a fonte. Há também o obstáculo da autocrítica excessiva. A pessoa se cobra constantemente, nunca se sente suficiente e está sempre se corrigindo mentalmente. Essa energia de cobrança cria tensão interna e bloqueia a fluidez. A prosperidade responde melhor à aceitação do que à cobrança. Agora aconselho a prática da gentileza consigo mesmo. Um exercício simples é observar o tom interno da própria voz e substituí-lo conscientemente por um tom mais compassivo. Dizer a si mesmo: estou aprendendo, e isso é suficiente por agora. Essa mudança sutil tem grande impacto. Outro bloqueio invisível é a crença de que a prosperidade precisa ser visível para ser real. Algumas pessoas se frustram quando o progresso é interno, emocional ou preparatório. No entanto, toda manifestação externa passa por uma fase invisível. A semente cresce no escuro antes de romper a terra. Quando alguém respeita esse tempo, evita desistências prematuras. Um exercício poderoso é afirmar: mesmo quando não vejo, o bem está se organizando. Essa frase fortalece a perseverança espiritual. Existe também o obstáculo da rejeição da ajuda. Algumas pessoas acreditam que devem fazer tudo sozinhas para provar força ou independência. Essa crença limita o fluxo, pois o bem muitas vezes chega através de outras pessoas. Recusar ajuda é recusar um canal. Aceitar apoio é sinal de sabedoria, não de fraqueza. Um exercício simples é dizer internamente: estou aberto a receber ajuda de formas inesperadas. Essa abertura amplia possibilidades. Outro bloqueio importante é a falta de alinhamento entre valores e ações. Quando alguém deseja prosperidade, mas age de forma contrária aos próprios valores, surge conflito interno. Esse conflito bloqueia a paz e, consequentemente, o fluxo. A prosperidade sustentável exige coerência. Um exercício de alinhamento é perguntar-se: minhas ações refletem aquilo que desejo viver? Sem julgamento, apenas observação. Ao perceber desalinhamentos, faça pequenos ajustes conscientes. Também observo o obstáculo da identificação com o problema. Algumas pessoas falam tanto sobre suas dificuldades que passam a se definir por elas. Essa identificação mantém o problema ativo. O homem deve falar da solução com a mesma intensidade que falou da dificuldade. Sempre recomendo substituir narrativas internas. Um exercício prático é limitar o tempo dedicado a falar sobre problemas e ampliar o tempo dedicado a visualizar soluções. A mente responde ao foco. Afirmo que a prosperidade flui quando há escuta, descanso, foco e abertura. Os obstáculos invisíveis não desaparecem pela força, mas pela consciência.
Quando o homem aprende a confiar na orientação divina, a agir com gentileza consigo mesmo e a respeitar os tempos invisíveis do crescimento, o caminho se torna mais leve e seguro. O bem já está em movimento. Cabe apenas não resistir. Um dos obstáculos invisíveis mais difíceis de reconhecer é o apego à segurança aparente. Muitas pessoas confundem segurança com controle. Elas acreditam que, se controlarem tudo, estarão protegidas. No entanto, esse controle excessivo gera rigidez mental e emocional. A prosperidade flui com mais naturalidade quando há flexibilidade e confiança. O controle nasce do medo. A confiança nasce da fé. Você deve entender que Deus não opera dentro de estruturas rígidas criadas pelo medo humano. Ele opera no movimento, na adaptação e na abertura. Quando alguém tenta prever cada detalhe, limita o campo de ação divina. Um exercício simples é afirmar: eu solto a necessidade de controlar e confio no fluxo perfeito da vida. Essa frase ajuda a relaxar a mente e o corpo. Outro bloqueio invisível é a resistência ao novo papel que a prosperidade exige. Prosperar muda responsabilidades, escolhas e até relações. Algumas pessoas temem que, ao prosperar, perderão vínculos, simplicidade ou aceitação social. Esse medo cria conflito interno. O desejo chama, mas o medo empurra para trás. Enquanto esse conflito existe, a manifestação fica suspensa. Sempre observei que o medo da rejeição social é um dos freios mais silenciosos. Um exercício de fortalecimento interno é afirmar: sou fiel à minha verdade e isso atrai relações alinhadas. Essa frase ajuda a mente a aceitar mudanças com mais serenidade. Existe também o obstáculo da crença de que prosperidade e espiritualidade não podem coexistir plenamente. Algumas pessoas sentem que, ao enriquecer, perderão sensibilidade espiritual ou humildade. Essa crença cria autossabotagem. A verdadeira prosperidade não afasta de Deus. Ela amplia a capacidade de expressão divina no mundo material. Sempre ensinei que o dinheiro apenas amplia aquilo que a pessoa já é. Um exercício simples é afirmar: a prosperidade amplifica o bem que existe em mim. Essa frase reconcilia a espiritualidade e a abundância. Outro bloqueio invisível é o hábito de dramatizar desafios. Algumas pessoas transformam pequenas dificuldades em grandes ameaças. Esse drama consome energia emocional e cria um estado interno de alerta constante. A mente, nesse estado, não consegue perceber soluções simples e eficazes. Um exercício prático é, diante de um desafio, perguntar-se: o que isso está me ensinando? Em vez de reagir, observe. Essa mudança de postura reduz o drama e amplia a clareza. Há também o obstáculo da dependência da validação externa. Quando alguém depende do reconhecimento dos outros para se sentir seguro, entrega seu poder pessoal. A prosperidade exige autonomia emocional. Quem depende excessivamente da aprovação alheia hesita em agir, perde oportunidades e limita sua expressão. Sempre aconselhei fortalecer a validação interna. Um exercício simples é afirmar diariamente: reconheço o meu valor independentemente da opinião externa. Essa prática fortalece a base interna da prosperidade. Outro bloqueio profundo é a dificuldade de encerrar ciclos. Algumas pessoas permanecem em situações esgotadas por medo do vazio que pode surgir após o fim. No entanto, o novo só entra quando há espaço. A prosperidade não se instala em ambientes saturados pelo passado. Um exercício de encerramento consciente é afirmar: agradeço o que foi e libero o que terminou. Essa frase ajuda a mente a soltar com gratidão, não com medo. Existe também o obstáculo da impessoalidade mal compreendida. Algumas pessoas evitam se envolver emocionalmente com seus projetos ou desejos por medo de sofrer. Essa distância emocional reduz a energia investida. A prosperidade responde ao envolvimento consciente, não à indiferença. Sempre ensinei que amar aquilo que se faz é um canal poderoso. Um exercício simples é perguntar-se: onde posso colocar mais amor hoje? Essa pergunta muda a vibração da ação. Outro bloqueio invisível é a crença de que pedir ajuda espiritual é sinal de fraqueza. Algumas pessoas tentam resolver tudo sozinhas, esquecendo que a orientação divina está sempre disponível.
A oração não é o último recurso, mas primeiro alinhamento. Um exercício diário é dizer: mostra-me o caminho certo. Essa frase simples, dita com sinceridade, abre portas inesperadas. Também observo o obstáculo da impaciência com o próprio crescimento. Algumas pessoas se cobram resultados imediatos e se frustram quando o progresso é gradual. Essa impaciência gera desânimo e desistência. O crescimento verdadeiro é orgânico. Sempre digo que a paciência é fé em movimento lento. Um exercício prático é afirmar: confio no processo que está em andamento. Essa frase sustenta a continuidade. Afirmo que os obstáculos invisíveis se tornam visíveis quando a consciência amadurece. A prosperidade não exige perfeição, mas disponibilidade interna. Quando o homem solta o controle, reconcilia a espiritualidade com a abundância e aceita o próprio crescimento, o fluxo se torna constante. O bem não resiste à confiança verdadeira. Ele responde a ela com fidelidade. Digo agora que, ao final de toda a compreensão espiritual sobre prosperidade, resta apenas uma verdade simples. Os obstáculos invisíveis não são inimigos, mas professores silenciosos. Eles revelam onde a consciência ainda está dividida, onde a fé ainda não foi plenamente aceita e onde o amor próprio ainda pede expansão. Quando o homem compreende isso, deixa de lutar contra os bloqueios e começa a utilizá-los como degraus para a elevação. Sempre ensinei que nada pode impedir o fluxo do bem, exceto a própria recusa interior em aceitá-lo. Deus nunca retém, nunca testa, nunca pune. A fonte é constante, infinita e amorosa. O que varia é a abertura do recipiente. Quando a mente se torna receptiva, o fluxo acontece naturalmente. A prosperidade não precisa ser conquistada, apenas reconhecida como direito espiritual. Muitos acreditam que ainda não estão prontos para prosperar. Dizem a si mesmos que precisam aprender mais, curar mais, melhorar mais. Essa ideia cria adiamento constante. A verdade é que o crescimento acontece durante o caminho, não antes dele. Ninguém se torna digno para depois receber. Recebe e cresce no processo. Quando essa verdade é aceita, o medo de errar perde força. Sempre observei que a simplicidade é sinal de maturidade espiritual. Quanto mais o homem compreende a lei, menos ele complica o processo. Prosperar não exige rituais complexos, nem esforço mental excessivo. Exige alinhamento, clareza e confiança. A mente que descansa em Deus cria espaço para o inesperado positivo. Existe ainda o último grande obstáculo invisível: a dúvida disfarçada de humildade. Algumas pessoas dizem, se for da vontade de Deus, mas internamente não acreditam que o bem possa se manifestar para elas. Essa falsa humildade esconde insegurança e baixa expectativa. A verdadeira humildade aceita o bem com gratidão, reconhecendo a fonte, sem negar a si mesma. Sempre ensinei que aceitar o bem é honrar a fonte. Rejeitar o bem por falsa modéstia é negar o fluxo. Um exercício simples e profundo é afirmar: aceito plenamente o bem que me pertence por direito divino. Essa frase, quando sentida, dissolve a última resistência. Agora convido você que está me escutando a realizar um exercício de integração final. Feche os olhos por alguns instantes e visualize uma luz suave envolvendo todo o seu corpo. Essa luz representa a consciência do bem. Sinta essa luz dissolvendo medos, culpas, crenças antigas e expectativas negativas. Não force nada, apenas permita. Em seguida, diga internamente: estou em paz com a abundância. Eu permito. Nesse estado, perceba que não há nada a provar, nada a correr atrás, nada a temer. A prosperidade não está distante. Ela responde ao estado interno de permissão. Quando o homem se torna um com essa ideia, o mundo externo começa a se reorganizar naturalmente. Pessoas, oportunidades e soluções surgem sem esforço excessivo. Sempre enfatizei que a gratidão é o selo final da manifestação. Não a gratidão ansiosa, mas a gratidão tranquila, como quem sabe que algo já está resolvido. Um exercício contínuo é agradecer antecipadamente dizendo: sou grato porque tudo está se resolvendo de forma perfeita. Essa gratidão mantém o canal aberto. Outro ponto essencial é compreender que a prosperidade não é apenas financeira. Ela se manifesta como paz,
clareza, saúde, relações harmoniosas e liberdade interior. Quando o homem amplia sua definição de prosperidade, remove pressão desnecessária e permite que o bem se manifeste em múltiplas áreas. Sempre observei que, quando uma área da vida se harmoniza, as outras seguem naturalmente. Por isso, não se preocupe em controlar tudo ao mesmo tempo. Alinhe-se internamente, e o externo acompanhará. Também afirmo que a constância na consciência é mais importante do que a intensidade emocional. Pequenos ajustes diários sustentam grandes transformações. A prosperidade não é um evento isolado, mas um estado que se consolida com o tempo. Antes de encerrar esta conversa, reafirmo com absoluta convicção que não existem obstáculos invisíveis maiores do que a luz da consciência. Tudo o que é visto, reconhecido e aceito perde o poder de bloquear. O bem flui onde há aceitação. A abundância se manifesta onde há alinhamento. Que cada pessoa que escuta estas palavras permita-se descansar na certeza de que já está no caminho certo, não por merecimento humano, mas por direito divino. O universo coopera com quem confia. A vida responde com generosidade a quem se abre com fé. Convido você, meu amigo e minha amiga, a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações para novos vídeos, e assim deixo esta verdade simples e eterna. O bem é natural, a prosperidade é espiritual, e o caminho está sempre aberto para aquele que decide permitir.